vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as razões que me fizeram escolher os fundos imobiliários como uma alternativa, uma estratégia para compor a minha renda passiva. Um dos motivos é o mais óbvio de todos. Fundos imobiliários, eles são mandatos de renda, ou seja, eles servem mesmo para pagar todos os meses dividendos para a gente, oriundos ou de dívidas, quando são fundos de papel que a gente financia essas dívidas, ou de aluguéis, como é o caso dos fundos de tijolos, e também nós temos os FIAGROS, que são fundos do agronegócio, que nós recebemos remunerações ao financiar as dívidas atreladas ao setor do agronegócio no país. A questão é que eu tive a oportunidade de receber um bom valor que eu não estava contando, e assim, quase que imediatamente eu escolhi os fundos imobiliários para estar aplicando, investindo aquele valor que veio para as minhas mãos. Um dos motivos que contribuíram muito para isso foi o fato de receber dividendos todos os meses e também deles serem isentos de imposto de renda. Outro ponto que eu considerei era que eu estava visualizando reinvestir os dividendos, ou seja, o valor que caía na minha conta, eu iria reaplicar e com isso aumentar o meu portfólio e também a exposição aos fundos, fazendo dessa forma que eu não perdesse valorização do meu dinheiro, corrigisse a inflação e continuasse aumentando os valores de retorno que os fundos estavam me gerando. No vídeo de hoje eu vou comparar com vocês fundo de papel, 2 que eu tenho na minha carteira, 2 de tijolos que eu tenho na minha carteira e um CDB que nós temos atualmente no Banco Sofisa, rendendo 110% CDI, que ele funciona mais ou menos da mesma forma que os fundos, com relação à liquidez. No momento que eu quero resgatar o título, eu vou lá e resgato, então eu não preciso esperar e nem pagar qualquer multa, como acontece em CDBs com vencimento, que a gente geralmente não resgata o valor que a gente investiu, justamente porque não está respeitando o prazo do investimento. A gente sabe que provavelmente a Selic ela vai voltar para uma tendência de alta, isso vai beneficiar muito os fundos de papel. E daí a importância da diversificação do seu portfólio. E você pode estar se perguntando, Dai, mas você também tem fundo de tijolo na sua carteira. Sim, gente, porque acontece uma correlação inversa. Sempre que os fundos de papel eles valorizam, os fundos de tijolos eles tendem a passar por uma certa desvalorização. Sempre que a renda fixa ela está em uma tendência de alta, eles acabam desvalorizando, justamente porque a renda fixa passa a ser mais atrativa para o investidor. Mas claro que aquele investidor que sabe o que quer, conhece, tem clareza ali dos seus objetivos, da sua estratégia de investimento, não vai se deixar abalar por isso. E muitas vezes vai encontrar até oportunidade para comprar o título com valor mais acessível nesses períodos que ele está passando por uma volatilidade ou uma tendência de baixa. Então, a gente precisa entender que cenários macroeconômicos, microeconômicos, tendência de Selic alta, alterações que fragilizam setores, como aconteceu, por exemplo, na pandemia, os setores de laje corporativa foram muito afetados porque as pessoas não estavam fazendo locações, teve o lockdown, então muitas empresas acabaram tendo que fechar, enfim, passar por uma reformulação, um remodulamento, e isso acabou afetando os fundos de tijolos. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de ser investidor de renda variável, é entender que ela vai variar, ela vai ser volátil. Se você não quer ter perdas do seu dinheiro, e perdas que eu digo variação, porque aquilo só perde quem vende, Então, se você não quiser ter essa volatilidade, talvez o seu perfil ele seja mais um conservador, um perfil de investidor de renda fixa. Eu costumo brincar que eu sou uma investidora de renda variável, no entanto, com uma característica muito conservadora. E isso faz com que eu escolha bons fundos para minha carteira, bons ativos, ativos que são considerados high grade. E se você ainda não ouviu falar sobre eles, são realmente ativos que oferecem segurança. Muitas vezes eles não vão dar uma rentabilidade tão extraordinária, no entanto, eles vão compensar com a medida de segurança e, consequentemente, com retornos ali tangíveis, fixos, retornos sempre frequentes. A gente não vai correr um risco elevado, como acontece com high yield, de apostar e talvez passar por turbulências para
o recebimento dos nossos dividendos. Então, eu vou levar vocês para a tela agora, eu vou estar comparando, como eu disse para vocês, o CDB só para vocês verem as razões que me fizeram investir também em renda variável e por que eu usei todo o valor que eu ganhei da indenização para aplicar na renda variável. Outro ponto também, sempre falo com os meus alunos, é se você quer se expor à renda variável, mas ainda tem medo, tá ali receosa, né, tá querendo entender como funciona o mercado, o que você pode estar fazendo? Investindo na renda fixa e utilizando a rentabilidade da sua renda fixa para comprar ativos de renda variável. Com isso, você vai estudando o mercado, você vai aprendendo um pouco mais sobre os ativos e ganha segurança. Mais um ponto, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu apenas estou compartilhando com vocês a minha estratégia pessoal e que me fez ser muito feliz com relação aos retornos dos meus ativos. E mais um ponto também que eu gostaria de esclarecer com vocês, vocês estudem os relatórios gerenciais, porque nós aprendemos muito dentro deles e com isso automaticamente temos segurança para fazer os nossos investimentos. Então agora vamos para a tela para que eu possa mostrar e explicar tudo para vocês. Gente, então vamos lá, tô com a tela aberta aqui para vocês. Vou fazer uma simulação com 10 mil reais. Por que eu tô usando 10 mil? Porque eu acho que fica melhor da gente visualizar os retornos quando utilizamos números altos, valores altos, tá? Mas é somente para exemplificar o que eu gostaria de explicar para vocês aqui. Mais um ponto, como eu disse, liquidez diária hoje, nós temos o Sofisa pagando 110% CDI. E o que significa alta liquidez? Liquidez diária é que você pode resgatar a qualquer momento o seu dinheiro. E o mesmo vale para esses fundos aqui, tanto de papel quanto de tijolo. Eu trouxe para vocês fundos que têm uma liquidez altíssima, nós vamos ver isso bem no site já já. E são fundos high grade, como eu falei para vocês, de elevada segurança. Então, eu trouxe dois de papel, que são VGR11 e KNCR11, e dois de tijolos, que são o GARI11 e o HGLG11. Ambos eu possuo na minha carteira e eu trouxe para vocês base 10 e base 100 para ser muito democrática e para que você perceba que não é preciso muito dinheiro para começar a investir. Outro ponto, eu trouxe aqui para vocês a nível de exemplo. Nós sabemos que a taxa anual, é importante falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente olha aqui e pensa que é ao mês. E é ao ano, né? Rendendo 110% CDI equivale a 11,44. No entanto, eu trouxe aqui para vocês a nível, tá? De exemplificação, já com o desconto do imposto. Lembrando que a alíquota ela é regressiva, nos primeiros 6 meses incidem 22,5% de desconto, primeiro 12 meses incide 20%, primeiros 18 meses 17,5% e a partir de 2 anos 15% de desconto da alíquota. E, gente, deixa eu até... É isso mesmo. E a rentabilidade passa a ser maior. Então, eu trouxe aqui para vocês uma simulação só para que vocês consigam compreender as razões que me fizeram escolher os fundos imobiliários, tá? Para usar esse dinheiro que eu recebi. Então, vamos lá. Supondo, né, que você deixasse por um ano a uma alíquota de 22,5%. Quanto você teria de retorno sobre 10 mil reais na renda fixa? 886, com um desconto de 20%, R$ 915, com um desconto de 17,5%, R$ 943 e com um desconto de 15%, R$ 972. Esses valores são líquidos. Então, sim, na renda fixa, falando de CDB, porque existem algumas rendas fixas que são isentas de imposto, como LCI, LCA, mas aqui falando do CDB, que conta com a proteção do FGC, com uma alta liquidez, porque a gente sabe que as letras de crédito não têm liquidez elevada, né, para você poder vender a qualquer momento. Então, esse aqui seria o retorno que você teria, tá, ao aplicar 10 mil reais. Agora, vamos olhar para os fundos imobiliários. No caso, eles não possuem imposto de renda. Então, esse foi um ponto muito positivo para mim, porque como eu estou construindo patrimônio, pagar imposto é muito desagradável, porque como vocês podem ver, acaba
que pega uma parte bem significativa ali do nosso retorno. Mas isso também não significa que eu deixei de investir na renda fixa. Eu tenho minhas estratégias pessoais para renda fixa, eu invisto em LCI, LCA, em CDB, invisto em tesouro. Então aqui é só para mostrar para vocês a importância da diversificação. Pronto, acho que eu consegui explicar bem. E agora, vamos lá, gente. Vamos analisar o fundo de papel, o VGIR11. Eu já tô com ele aberto aqui, porque ia ser o primeiro, né, pra gente ganhar tempo. Então, atualmente, ele está custando R$ 9,99. O dividend yield dele dos últimos 12 meses foi de 14,31. E aí eu trouxe aqui já para vocês a simulação, olha, que a cada 10 mil investido nesse fundo ao ano, nós temos uma rentabilidade de R$ 1.431. Preço sobre o valor patrimonial dele está tolerável para mim. Até 1,05 eu aceito de boa, principalmente se o fundo for high grade e com uma boa gestão, como é o caso do VGIR11. Liquidez diária dele maravilhosa. O que isso significa? Que a gente vai conseguir vender, se desfazer do fundo caso a gente queira, sem o menor problema. Variação dele nos últimos 12 meses foi positiva. Ele tem mais de 250 mil cotistas, ele tem de valor patrimonial acima de R$ 1 bilhão. O último provento pago dele foi de 10 centavos. Então, como vocês podem ver aqui, ele está um pouquinho acima do valor que ele deveria estar custando. Ele está em ágio, o valor ideal dele seria R$ 9,74, ele está custando R$ 9,99. Mas para mim ainda considero um fundo muito bom e essa taxa, nesse percentual aí, é aceitável. A taxa administrativa dele é bem baixa, são 0,2%, e ele é um mandato de renda, foi aquilo que eu falei para vocês. Eu queria ter renda passiva com dividendos, então os fundos imobiliários eles foram uma excelente estratégia para mim. E quando a gente olha aqui no gráfico de performance, a gente consegue perceber que ele superou o CDI, porque como vocês puderam ver aqui na planilha, acaba que a questão do imposto de renda dá uma grande mexida, né, com relação ao retorno. Porque imaginem, se a gente subtrai aqui no desconto, né, de 22,5, vejam que é uma diferença de R$ 545. Ou seja, você deixa de ganhar R$ 545 ao investir, né, em CDB. E é por isso que a gente fala, gente, reserva de emergência, CDB, investimentos mais conservadores. Agora, se você quer construir patrimônio, se você quer renda, aprende a investir, porque dá para ter retorno bacana na renda fixa? Dá, se você tiver boas estratégias, tá? Mas a renda variável também é uma excelente opção. E agora eu vou rapidinho com vocês, tá, para o relatório aqui do fundo. Então aqui o fundo ele vai apresentar um pouquinho sobre as suas operações, é o VGIR11. Ele fala, ó, que está tendo os seus investimentos em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Com isso ele tem retornos atrelados ao, vamos lá olhar, na carteira, no portfólio do fundo, ó, tanto ao CDI, eu acho que ele tá, e ao IPCA. Então, ele tá atrelado, tá muito exposto aqui ao CDI, um pouquinho só ao IPCA, mais algumas taxas aqui fixas, ok? E qual o ponto positivo, né, que traz segurança pra gente com relação a esse fundo? É justamente a exposição do patrimônio líquido dele. Vocês reparem que ele não tem nenhuma exposição superior a 10%. Então, isso gera pra gente o quê? Segurança. O que significa esse 6%? Significa que dos 100% que ele tem, ele emprestou 6,81 para a Habitasec, né, para um CRI específico, que é o EUBOR 22E. Então, como eu falei para vocês, a gente lendo aqui o relatório, a gente aprende muito. Vocês vão conseguir ver a diversificação do fundo, assim como a sua exposição. Eu falei para vocês, ele está pouquinho exposto ao IPCA, ele está mais exposto ao CDI. Como a gente sabe, a taxa ali, o percentual do CDI, ele acompanha a Selic over, e com isso, como a Selic está em tendência de alta, obviamente a gente vai ter retornos maiores com fundos de papel. Então, como vocês podem ver, é um fundo muito bom, bem diversificado, tenho na minha carteira, gosto. Outro fundo muito bem diversificado que eu também tenho na carteira é o KNCR11. Vamos olhar ele super rapidamente aqui, na página do Investidor 10. Eu não abri relatório gerencial dele, aproveito não ficar tão longo, mas é um fundo também muito confiável, tá, gente?
Então, o valor dele é R$ 105,87. Dividend yield dele, 11,43. Preço sobre valor patrimonial tá ali no limite, 1,05. E a liquidez diária dele, ó, 12 milhões. Então, assim, dá pra gente comprar esse fundo sem susto. Variação aqui super positiva. 1% de taxa de administração é tolerável, até 1%. Dependendo se for fundo de tijolo, a gente tolera um pouco mais. Número de cotista ultrapassa 350 mil, maravilhoso. Valor patrimonial do fundo é extraordinário, gente, acima de 7 bilhões, último rendimento 95 centavos. É um fundo de papel, como eu falei para vocês, e a finalidade dele é ser também um mandato de renda. Então, a gente sabe que quando investe nesse fundo, a gente vai receber renda passiva todos os meses. Com relação à performance, quando a gente compara CDI e o fundo, a gente vê que ele superou o CDI, a gente consegue ver isso também na comparação, ó, do gráfico, tá bem? 1.143 de retorno e aqui 972 em uma alíquota de 15%. Então, é um fundo muito bom para a gente ter na nossa carteira também. Agora eu vou falar para vocês dos fundos de tijolos que eu tenho, que é o GARI 11 e o HGLG 11. Eu já estou aqui também com o GARI 11 aberto, o relatório gerencial. Qual o ponto extremamente positivo do GARI? Os seus contratos serem atípicos. O que isso significa que se o locatário não quiser mais o imóvel ou rescindir o contrato, ele vai ser obrigado a pagar a rescisão integral. Isso nos protege o investidor daquela volatilidade dos recebíveis, que eu falei para vocês, dos recebimentos do dividendo, tá? Então, vamos aqui pesquisar o GARI 11 super rapidamente. Valor dele atual, 9,16, ele tá descontado, tá? Ele tá em deságio, então sim, seria um bom momento para a gente adquirir mais cotas dele. Retorno anual, 11,21%, liquidez diária do fundo extraordinária, acima de 5 milhões, variação positiva. Quando a gente vem aqui em maiores descrições, ultrapassa 225 mil cotistas, tem o valor patrimonial na casa do bilhão, último rendimento foi 9 centavos, é comum mesmo dos fundos de tijolos remunerarem menos que os fundos de papel, em tendência de Selic na casa de 2 dígitos, mas a gente precisa lembrar que os fundos de tijolos eles contam com valorização, que incide ali 0,2% ao mês, e dá ao ano 2,4% sobre os imóveis. É um fundo muito diversificado, ele tem muitos imóveis, ó, vou mostrar aqui para vocês. São muitos imóveis, se a gente contar aqui, 8, 4, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27 imóveis, então é muita coisa, eles são bem diversificados. E a segurança lá dos contratos atípicos. Com relação à performance do fundo, quando a gente compara ele com o CDI ele está performando melhor, mas foi o que eu falei para vocês. A gente está com a Selic na casa dos 2 dígitos e agora ela voltou, após uma estabilidade, a uma tendência de alta. E a gente consegue ver isso quando compara. Apesar de que, quando eu comparei aqui na frequência dele, né, do retorno do dividendo atual, ele está performando melhor perante a Selic. Ele deu um retorno de 1.121%, enquanto o CDI deu de 972%. Mas o que a gente não pode esquecer é que aqui eu estou calculando já com desconto do imposto. Se a gente fizer uma rentabilidade bruta ali do CDI, ó, vamos fazer aqui rapidamente. 10 mil vezes 11,44. A gente realmente tem... Opa, desculpa, deixa eu botar aqui certinho que eu coloquei errado. Vamos lá. A gente realmente tem, ó, ele superando, né? Quando a gente olha para a Selic bruta, é a superação dela perante ao fundo. Só que esse fundo aqui, ele não possui imposto. Quando a gente desconta o imposto, mesmo que seja na menor alíquota, a gente tem aí um retorno maior perante a renda variável aos fundos imobiliários. E aqui no relatório gerencial a gente consegue ver, né, a questão da diversificação dos imóveis. Aqui tem a descrição dos indexadores, né, da rentabilidade, do percentual da receita que está exposto com cada imóvel. Então é um fundo que é bem conservador também, apesar dele ter aqui uma exposição bem elevada, né, 27,3% com o BET, mas a gente sabe que ele é um contrato atípico, então isso nos gera segurança porque eles vão ser obrigados a pagar o aluguel mesmo que queiram rescindir o contrato. E por último, eu vou mostrar para vocês
o HGLG11, que é um fundo que dispensa qualquer comentário, né? Basicamente todo mundo fala do fundo, porque é realmente um fundo extraordinário. Ele atualmente custa R$ 160,26. O dividend yield dele não é tão elevado porque ele oferece uma segurança muito alta. E lembram-se da tríade dos investimentos? Risco, retorno e liquidez. Gente, o risco disso aqui é quase zero, sabe? É um risco muito pequeno. Então, realmente, ele não vai apresentar retornos tão elevados assim, justamente porque ele tem muita segurança, mas ele dispensa qualquer comentário. Liquidez excelente, taxa administrativa não é alta, número de cotistas aí quase 500 milhões, valor patrimonial na casa dos 5 bilhões, o ideal dele, né, seria R$ 157,95. É um fundo que está ali com um pouquinho de ágio, ele está custando um pouquinho acima do valor que ele deveria custar. Último provento pago R$ 1,10, e fazendo aqui a comparação mediante ao retorno anual, ele estaria rendendo R$ 824 por ano. Mas é aquilo, né? Quando a gente fala de investimento, a gente tem que entender que existem diversas rendas, diversos ativos, diversos investidores, e aquele investidor que já tem patrimônio de milhões, gente, ele não está tão preocupado assim com retorno, né? Ele está preocupado com segurança. Então, ele vai se expor sem qualquer problema ao HGLG11, até porque ele tem uma dispersação de portfólio absurda, os imóveis são extremamente valorizados. Então, assim, tudo vai do seu perfil, tudo vai do seu bolso, isso a gente precisa entender quando investe, e é por isso que você, ganhe pouco, ganhe muito, não pode deixar de investir. Os investimentos, eles farão muito pelo seu futuro, mas, claro, você tem que ir de acordo com as suas possibilidades e expectativas. Então, estude, não pare de estudar o mercado de investimento, porque ele tem muita coisa boa, ele traz muito retorno positivo pra gente, e eu sou testemunha disso. Queria uma renda modesta mensal de R$ 100 com os fundos imobiliários, e hoje ela já ultrapassa os R$ 600. E não ultrapassou mais, porque eu já pego os proventos, reinvisto uma parte, e o que ultrapassa eu compro de ações. Porque a estratégia que eu compartilho com vocês, eu pratico na minha vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e nos vemos nos próximos encontros. Tchau, tchau!